Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que significa realmente uma profecia? Com que intenção o Espírito Santo profecia? E com que intenção o espírito maligno ele também profetiza na vida das pessoas? Qual é a razão e o sentido de um espírito para outro? Com que intenção existe essa razão de uma profecia? Uma profecia não é uma revelação. A revelação é algo do passado. A profecia é algo do futuro. Então, até que ponto é verdade sobre uma profecia e até que ponto é mentira? Como é que funciona essa espiritualidade que as pessoas acreditam que vão atrás de uma profecia, vão atrás de uma revelação, vão atrás de uma vidência e eles acreditam porque vê. Se não visse, não acreditava. Então eu vou explicar para você entre a fonte da mentira, que nem sempre Satanás mente, e entre a fonte da verdade. Você sabia que Satanás nem sempre mente na vida das pessoas? Eles misturam a mentira com a verdade e transformam aquela mentira em verdade, aos olhos daquele que é desinformado. Então eu vou explicar qual é a razão e o sentido de uma verdadeira profecia que vem do verdadeiro Espírito, do Espírito Santo, que muitos não acreditam. Então existe uma razão, existe uma fonte que mente e outra que não mente. E quando você não entende sobre a verdade e a mentira, nem sempre Satanás ele mente. Na maioria das vezes, Satanás ele fala a verdade. Então Deus, ele é justo até com Satanás. E são as pessoas que vivem enganadas pelo olho natural e ela acredita naquilo que é mais fácil. Mais fácil crer, não exige nada. Então, se eu estou vendo, porque é verdade. Então, ele tem legalidade para profetizar e até para fazer acontecer. E aquelas pessoas que buscam esse tipo de espiritualidade, elas não têm como acreditar no Espírito que fala a verdade. E eu vou explicar a você a razão, o motivo desse sentido de uma verdadeira profecia e a razão e o motivo de um sentido de uma profecia que vem do espírito enganoso. Então, Deus, para poder usar uma pessoa, você nunca vai ver Deus usando uma pessoa que ela vive no pecado. Nunca. Você vai ver Deus usando uma pessoa que ela não sabe sobre o pecado, não sabe sobre a iniquidade, não sabe sobre a apostasia, não sabe, na visão normal, discernir entre a verdade e a mentira. Então eles têm a mentira como bom, a verdade deles como bom. Então o Espírito Santo, eles não querem saber. Então Deus, ele não usa uma pessoa que vive na fofoca, na bebedice, na bebedeira. Deus não usa. E as pessoas que não buscam esse conhecimento, elas creem em qualquer espiritualidade porque é da forma que ela vê, da forma que ela entende aquela crença. Então, eu já busquei revelações em espíritos, né? Em mesa de espíritas, e eu via que acontecia. Então, como é que eu não ia acreditar naquilo que eu estou vendo? Então, qual é a razão de um espírito mentiroso ele fazer-se cumprir-se uma verdade para que você creia naquele tipo de religião, naquela espiritualidade? Se eu estou vendo, como eu não vou crer? Né? Então, vou explicar para você qual é a razão. Como é que o Espírito Santo, ele realmente revela para você entre uma profecia mentirosa e uma profecia que ela é verdadeira. Qual é o sentido de uma verdade do Espírito Santo? Com que razão ele lança uma profecia na vida de uma pessoa?
Com que motivo? Com que propósito? É sobre isso que você tem que entender mais, para poder você discernir aquilo que você está vendo. Já que você não consegue ter a interpretação sobre o espírito, Deus diz, busque para você entender pelo menos com o que você está vendo. Ou você vai ver e não vai entender. Que é isso que acontece muito com as pessoas. Então eu vou ler para você em 2 Tessalonicenses 2, 3, para que você entenda a discernir a interpretação da razão da profecia de Satanás para a profecia do Espírito Santo, que tem uma diferença enorme. Mas se eu não busco esse conhecimento, eu sou enganado tanto pela visão como pela razão. E ele tem como fazer se cumprir uma revelação que ele está dando, o espírito de Satanás. Ele tem como fazer. O espírito de Satanás, ele tem como uma pessoa que vai buscar uma revelação, uma profecia no espiritismo ou até na igreja. Veja bem para você entender. Ele tem como fazer a profecia e aquilo que era para se cumprir daqui a 2, 3 anos na vida daquela pessoa, já que ela foi buscar uma profecia, ele tanto vai profetizar como ele vai antecipar para a pessoa não esquecer que viu aquilo, ele antecipa para que aquela pessoa veja aquela revelação daquela profecia. Quer dizer, eu não fui saber, agora eu estou vendo o que eu fui saber. Então, se eu estou vendo, como não é Deus? Se Deus revelou lá na igreja, como não é Deus? Então, ele antecipa o que vai acontecer na vida daquela pessoa, que ia realmente acontecer daqui a 2, 3 anos. Mas já que a pessoa foi buscar a revelação, a profecia na igreja ou no centro espírita, ele antecipa para que você veja, sem ter esquecido ainda, para que você passe a crer naquela religião, naquele espiritismo ou naquele profeta. Para que você passe a crer. Então, nem sempre Satanás ele mente. E são os olhos do ser humano que não sabe sobre a verdade e a mentira, que ele é tomado pelas verdades daquilo que ele está vendo. Então, nem sempre o homem vê e entende o que está vendo. Se não busca o espírito da verdade, ele está vendo, mas ele não está entendendo aquilo que ele está vendo. Eu vou lhe contar 2 revelações do espírito, do espírito de Satanás na minha vida e do Espírito Santo na minha vida, para que você entenda qual é a razão e o sentido de uma verdade e qual é a razão e o sentido da mentira. Que nem sempre Satanás ele mente. Então, ele não mente, mas ele antecipa aquela verdade dele para que a pessoa creia naquela religião, naquele espírita, naquele espiritismo, naquela crença limitante, que eu não preciso sair do pecado, eu não preciso crer em Deus na Bíblia. Eu já tenho Deus de qualquer jeito, de qualquer fonte. É assim que muitos religiosos acreditam. Então, qualquer profeta que você vê na terra, em qualquer lugar do mundo, ele pecou, ele viveu no pecado, ele vive no pecado, ele não profetiza pelo Espírito Santo. E o Espírito ensina isso na Bíblia. Ele pecou, ele gosta da fofoca, da bebedice, da inveja, da maledicência, fala mal dos outros. Ele jamais fala e acerta, porque é o Espírito Santo que traz a revelação na vida dele. E é ele que crê desse jeito. Então ele até acerta a vida alheia, mas a vida dele é uma bagunça. E muitos acreditam naquele espírita ou naquele religioso dentro da igreja, porque ele está vendo que aquilo que ele está falando aconteceu. Mas vá na fonte da vida daquela pessoa, que você vai ver que a vida familiar é oculta ali. É debaixo de brigas, de contendas, eles não sabem nada, para eles tudo é normal, e eles profetizam e se acha sábio
porque aquilo que ele fala, ele está vendo que acontece na vida alheia. Então ele se diz sábio. Mas que sabedoria é essa? Que eu acerto a vida dos outros e não sei nada da minha. Era isso que eu ficava muito confusa sobre Deus. Que sabedoria era essa? Que as mães de santo, elas acertam a vida dos outros e a vida delas é uma aparência, é uma fachada, é uma alegria de mentira, é uma prosperidade de mentira. Tudo é uma mentira. E só quem descobre isso é quem convive de perto e que fica meio indeciso sobre Deus. Que Deus é esse? O que é Deus? Como eu posso descobrir o que é Deus de verdade? Né? Então, em 2 Tessalonicenses 2:3, Deus diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes venha a apostasia. Quer dizer, a pessoa vive no engano, quem vive na apostasia. E se manifesta o homem do pecado e o filho da perdição, a qual se opõe-se, levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como um Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vos sabeis o que o retém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja retirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desviará pelo espírito da sua boca, desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse cujo vinda e segundo a eficácia de Satanás, contudo o poder e sinais e prodígios de mentiras, e contudo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberão o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que criem a mentira, para que sejam folgados todos os que não crerem na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Quer dizer, eles criam tudo, acreditam da forma dele, do jeito dele, e eles mesmos vivem enganados pelos olhos, pelos sentimentos, pelas razões, que cada um crê do seu jeito. Então, o espírito que mente, ele não tem regra, ele não tem doutrina. A pessoa pode falar mal, chamar palavrão, viver na fofoca, viver bebendo. Então, ele se acha sábio por acertar a vida dos outros, por dizer aquilo que eu falo, ai daquilo que eu falar, ai daquilo que eu ver. Então eu tive experiências tanto no espiritismo, como tive experiências com o Espírito Santo, quando Deus me tirou das trevas para a maravilhosa luz. E aí Deus me ensinou a diferença entre uma profecia de Satanás e uma profecia que ela até parece ser do Espírito Santo, porque eu vi aquilo que eles me disseram. Então, como eu não vou crer nesse tipo de espiritualidade?
né? Então o Espírito verdadeiro, quando ele traz uma profecia na vida de alguém, é sempre para tirar uma pessoa de um processo que ela está andando errado. O Espírito da verdade, quando ele usa uma pessoa para profetizar na vida dele, é sempre ou para confirmar aquilo que a pessoa já está sentindo no coração. Quer dizer, Deus ele vem e faz uma profecia para confirmar aquilo que você já sente. Então Deus ele profetiza em sonho, ele usa a profecia no sonho, ele usa a sua intuição e ele ainda usa alguém para confirmar, para você não ter dúvida daquilo que ele está lhe dando. O Espírito Santo. Então sempre que Deus profetiza é para confirmar um caminho ou para tirar uma pessoa de um caminho. Quer dizer, aos meus olhos parece que esse caminho está certo, mas eu vivo na dúvida se é para eu ir por esse caminho. Então Deus ele vai usar um sonho, o meu sentimento e ainda alguém que profetize para me tirar de um caminho que aos meus olhos parece correto, mas não está correto. Eu estou na vantagem, eu estou ganhando nesse caminho, mas Deus tem algo melhor para mim, ele quer me tirar dali. Quer dizer, geralmente, todas as pessoas que Deus usou na Bíblia como profeta, elas tiveram um processo lento. Elas sofreram na vida. Elas tiveram que ser isoladas. Elas tiveram que sair de um caminho para poder ser tratado emocionalmente, para poder ela ser usada pelo Espírito Santo. Onde já o espírito de Satanás, ele não ensina nada disso e ainda assim as pessoas vão atrás de saber a sua vida, de saber uma revelação, que alguém diga algo do meu futuro. Quer dizer, toda profecia que você busca por ela, que é você que busca por ela, você vai ser enganado por Satanás. Toda. Pode ser na igreja. Se é você que vai buscar a profecia, você é enganado pelo espírito de Satanás. Porque a maioria das vezes, em todas as revelações bíblicas, foi o espírito que andou atrás daquela pessoa. Não foi a pessoa que se ofereceu. Não foi aquela pessoa que se ofereceu. Ei, eu quero ser um profeta. Não foi assim. Quer dizer, a pessoa que ela foi profeta de Deus, ela era perseguida, ela era maltratada, ela sofreu, ela já tinha um dom que as pessoas já maltratavam aquelas pessoas. Moisés, né? Eu fiz uma lista aqui. Paulo, Isaías, Moisés, Jeremias, todos eles sofreram, porque já nasceram com o dom da profecia, onde eles eram perseguidos por ter essa bondade, por ter esse dom, e as pessoas já maltratavam por ele ter alguma coisa que as pessoas não entendiam. Então, existia um processo até Deus usar essa pessoa. Jesus, um exemplo. Jesus começou o trabalho dele com 30 anos. Por quê? Porque ele precisou aprender, amadurecer, para poder ele se expor, ou ele ia ser morto antes dele saber tudo que ele tinha que saber. Porque no processo da caminhada dele como profeta, quando as pessoas começassem a descobrir, queriam matar. Porque o mundo não aceita as verdades de Deus. O mundo, ele cria suas verdades. E aquilo que é verdade para Deus, a verdade de Deus incomoda o mundo. Quem é do mundo não aceita. Geralmente, uma pessoa que é do mundo e que ela crê em Deus do jeito dela, sem buscar conhecimento, ela mesmo é quem vai fugir do Espírito Santo quando se fala algo que ela não quer ouvir, que ela não concorda, que ela não acredita. Então elas mesmo é quem se prende, é quem se priva, é quem se polda. Eu não sei se você já viu alguma experiência, um exemplo. Tá todo mundo aqui no ambiente, nesse ambiente aqui. Mas tem gente que só em chegar todo mundo muda. Muda o assunto, muda o comportamento, porque aquela pessoa que chegou, ela se põe
ela se impõe de uma maneira que todos que estão ali, eles mudam, porque sabe que aquela presença daquela, ela não aceita. Ela não aceita o que é errado. Então ela vai defender, ela vai falar a verdade dela. Então quem já sabe que aquela pessoa é assim, tá todo mundo numa sala, tá todo mundo numa reunião, nenhuma fofoca, nenhuma patota. Chegou alguém, as pessoas mudam a conversa. Porque aquelas pessoas já sabem que se continuar naquele tipo de conversa, que chegou uma pessoa que não gosta, que gosta da verdade, que se impõe, ela muda o ambiente. Ela muda o ambiente inteiro ali. Quer dizer, as pessoas já se podam. Elas já se privam, porque elas sabem onde ela pode transparecer a verdade dela. Veja bem para você entender o que é entre uma verdade e uma mentira. Que as pessoas sabem com quem elas podem se mostrar. Então eu já conversei com várias pessoas que ela começa a falar sobre a vida dos outros, o pecado dos outros, as coisas erradas dos outros. E quando eu começo a falar a verdadeira razão, a pessoa muda de assunto. Porque ela não quer falar sobre a razão, ela quer falar mal. Ela não quer falar a razão, ela não quer saber o espírito que mora naquela pessoa. Já que eu tô pegando uma deixa, eu tô pegando o barco andando, eu tô querendo ali usar uma oportunidade de trazer um conhecimento para aquela turma, ela começa a falar mal de alguém. Já aconteceu várias vezes isso comigo. As pessoas começam a falar mal de uma pessoa que vive no pecado, que vive bebendo, que vive no mundo da prostituição. E ali eu começo a falar a razão daquela história daquela pessoa. A pessoa ela já muda, porque ela não quer saber a razão. Ela quer falar mal. É o espírito da mentira. Ela não quer saber a verdade. O prazer dela tá na mentira. Tá em falar mal e não aprender sobre uma verdade. É sobre isso que Deus explica, entre o espírito da verdade e o espírito da mentira. A razão não é pelo que você está vendo, é a razão do que você está vendo. E o fofoqueiro, ele não quer saber a razão. Ele quer saber que ele se sinta bem falando mal. Ele fala do jeito que ele interpreta, da forma que ele entende. Então, se chega alguém dizendo aquilo que vai me trazer uma sabedoria que eu não tinha, que vai me despertar em algo, eu mudo até de assunto. Ou eu saio da conversa. Porque essa conversa não é de mim. Não acredito dessa forma. Porque o prazer da pessoa está na razão de falar. Ela quer falar para se sentir bem. Ela quer falar para se sentir melhor. Ela não quer a verdade daquilo que está acontecendo na vida daquela pessoa. Então eu acho que você já viu desse tipo de pessoa que quando entra em uma sala, quando chega em uma farra, quando chega em um lugar, todos mudam. Porque todos já sabem que aquela pessoa, ela é capaz de falar uma verdade. Ela não tem aquela mesma razão de falar como todo mundo tem. Então tá todo mundo ali na chacota, na patota, naquela intenção. Chegou alguém, vamos mudar o assunto. Vamos mudar o assunto, porque vai sair polêmica. E as pessoas percebem isso uma da outra. Por isso ela se comporta de forma diferente, em situações diferentes, para elas se acharem melhor uma do que as outras, sem saber sobre uma verdade. Quando eu vivia no pecado, uma das vezes que eu fui no centro espírita saber de algo, me chamou muito a atenção e foi uma das vezes que eu acreditei, porque o Espírito falou e eu vi que aconteceu. Quer dizer, eu levei a pessoa para saber se o relacionamento ia dar certo. Já que eu já tinha quebrado tanto a cara com o relacionamento, eu quero saber se vai dar certo. Mas eu já estava com essa pessoa, morando com a pessoa. Mas eu quero saber se vai dar certo. E lá, o Espírito,
tirou a sanidade mental dele. Ele não viu, ele não ouviu o que o espírito tinha para falar, porque o espírito tirou a sanidade mental dele para poder fazer a revelação para mim. E o espírito disse que não ia dar certo. Ele veio, mas como ele veio, ele vai voltar. E ali eu fiquei chocada, arrasada, né? Porque eu estava investindo naquele relacionamento. E com pouco tempo, realmente, eu vi que a pessoa foi embora. E aí depois eu fui lá de novo e o espírito disse, eu não disse que não ia dar certo? E eu disse, como é que você já sabia que ia dar certo? Eu era muito curiosa, tudo eu perguntava, a razão. E por que foi tão rápido que ele foi embora? E o espírito disse, porque eu antecipei a ida dele, para você não estar perdendo tempo, porque não ia dar certo. E aí, o que foi que aconteceu para esse relacionamento não dar certo? Eu já percebia que ele mentia, mas não percebia que ele mentia para mim. Para mim. E aí o espírito, ele fez com que eu visse que ele mentia para mim. Para que assim, ele fosse embora logo. E aí eu passei a crer mais nessa espiritualidade. Quer dizer, você não viu que ele foi embora? Eu não disse? E você ia perder muito mais tempo se não fosse eu que botasse ele para correr da sua vida. Porque ele era malandro, mentiroso, falso e você ia só perder tempo. Quer dizer, o espírito, ele antecipou aquele mal que estava armado para o meu futuro. E por que ele acertou? Ele não mentiu realmente. Porque eu já não suportava pessoas mentirosas. Já vinha sofrendo, quebrando a cara, largando, perdendo financeiramente, levando golpes, abrindo mão de coisas materiais para ser feliz. Então o espírito sabia, quando ela perceber que esse homem mente, ela não vai querer. E aí foi só questão de meses, foi muito rápido. Foi coisa de 2 meses para eu perceber ele mentindo para mim. Porque ele apagava todas as conversas do telefone. E aí uma das vezes que ele desceu do carro, que eu peguei no telefone, chegou uma mensagem. E quando eu abri a mensagem, não estava a resposta. A pergunta, só estava a resposta. E aí foi quando eu percebi que ele apagava tudo. E a conversa era ele e o meu filho. Quer dizer, era um homem extremamente mentiroso, que eu não podia confiar em nada. Nem dentro da minha casa. Ele mentia debaixo dos meus olhos. E ali eu fiquei muito mal. Quer dizer, o cara mente dentro da minha casa com o meu filho. Quer dizer, o espírito, ele fez com que a situação transparecesse logo aos meus olhos para que eu passasse a crer naquela espiritualidade. Então a revelação de Satanás é para inflar o nosso ego, é para mostrar a crença que ele quer mostrar que ele também é real, né? Que ele é um Deus e que você pode confiar no que ele diz. Então, ele tem esse poder de antecipar aquilo que ia acontecer daqui a 1 ano ou 2. Ele faz com que aconteça rápido, que é para você ter essa crença. Crer naquilo que não era para você crer, porque nem sempre ele mente. Deus, ele é justo também com o próprio Satanás. E são as pessoas que não creem no espírito de Satanás. Mas Satanás, ele só pode fazer algo na vida de alguém com legalidade. Que é isso que Deus ensina. Ele só mexeu na vida de Jó quando pediu a Deus. Satanás pediu a Deus, desafiou Deus para poder mexer na vida de Jó. Porque Jó era um homem bom, um homem justo, um homem íntegro. E Satanás desafiou Deus também. Ele lhe serve. Você dá tudo a ele. Como ele não vai ser bom? É só tirar para você ver se ele é tão bom assim. Ele pediu a Deus para poder mexer na vida de Jó. Então, qual é o sentido de uma profecia do Espírito Santo? Qual é a verdadeira razão da profecia do Espírito Santo?
é para que tire a pessoa de um caminho que ela tem como bom, mas na verdade não é bom. É bom aos olhos dela, mas que vai trazer dores e sofrimento. E ela é que não tem essa visão, e o espírito tem. Então ele usa o sonho, ele usa o sentimento da pessoa, o Espírito Santo, e ele ainda usa um profeta, da confiança do Espírito Santo. Que um profeta do Espírito Santo, ele não pode pecar, ele tem que ser isolado, ele tem que ser lavado, ele tem que ser remido, para poder ele ter esse conhecimento entre a verdade e a mentira. Então eu não posso crer na minha verdade e na verdade de Deus. Ora eu estou com Deus, ora eu estou fazendo o que Satanás quer. São as pessoas que não buscam o conhecimento para saber entre a verdade e a mentira. Então quando Deus ele quer fazer uma profecia na vida de alguém, é sempre para tirar a pessoa de um caminho ou para impulsionar para um caminho, que a pessoa está ali numa dúvida. Todas as profecias que Deus usou lá na época de Moisés, era para tirar aquelas pessoas de um caminho. Era para Faraó ter uma visão que ele não tinha, acreditar em um Deus que ele não conhecia, era para ele crer em outro tipo de crença, que ele já tinha outro. E ele não queria, e por isso ele se destruiu. Porque ele não queria crer. E aí ele foi perdendo, e você já sabe a história. Então quando Deus ele revela uma profecia na vida de alguém, é sempre para dar um caminho diferente. Ou um caminho que eu já estou na dúvida. Eu estou na dúvida se eu tenho que ir para isso aqui. Que eu sonhei, que eu sinto, que eu estou vendo como bom. Então Deus ele usa alguém como profeta para confirmar, para dar uma confirmação. E como foi que Deus me ensinou isso? Quando Deus falou para mim sobre o meu relacionamento, o meu marido ainda morava em Maceió, eu estava aprendendo sobre as coisas espirituais e um dia eu escrevi num papel se eu tinha que acreditar nesse novo relacionamento, né? Se eu não era mais um tiro no pé, que eu já tinha dado vários, se era como era. Quer dizer, é para eu voltar para o casamento que eu tinha, que era na igreja, no religioso, que eu tinha uma filha, ou era para eu agora investir nesse homem que eu estava? Então Deus me disse, vai depender dele e não de você. Não faça nada. E eu fiquei quieta. E mesmo com Deus falando, eu vi tudo dando errado. Tudo eu via dando errado. Para que o relacionamento não encaminhasse, não desse certo. Mas eu já estava aprendendo bastante coisas e passei a só obedecer a Deus até as coisas se encaixarem, né? Quer dizer, o meu marido saiu da casa de uma pessoa para ir morar com outra, com a irmã que estava separando e ele estava apoiando. E aí Deus falou uma coisa e eu estava vendo outra. Mas mesmo assim, eu estava obedecendo a Deus. E aí o que Deus fez? Deus me usou como profeta na vida do meu marido, que não era marido ainda, para que ele acreditasse que eu era a mulher que ele estava procurando. Quando foi um dia, eu peguei o telefone e lancei uma profecia na vida dele. Quer dizer, eu disse para ele, se uma mulher ainda não se declarou para você, ela vai se declarar. E não foi 24 horas. Isso foi à noite. Quando foi de manhã, ele viu a declaração da ex querendo voltar para ele. E ali ele entendeu que eu era a mulher que Deus estava preparando para ele. Porque ele já vinha buscando a Deus antes de mim, né? Orando, jejuando, uma pastora já tinha falado com ele. Ele estava buscando Deus, mas ele estava perdido, sem entender para que caminho ele tinha que andar. E aí Deus começou a encaixar as coisas. Ali ele viu a revelação de Deus, que eu era a mulher que Deus estava preparando para ele, porque a pastora já tinha dito a ele que Deus estava preparando uma mulher para ele e que não era a que ele estava antes de mim. Isso a pastora tinha dito. Não é essa mulher que você tá que você vai ficar.
E ele passou a ver a mulher mentindo, a mulher que ele estava, né? A mulher estava inventando dívidas para que ele pagasse a dívida dela. E ele passou a ver a mulher na mentira. Quando ele levou a mulher na igreja com ele, a pastora disse: essa mulher não é para você. A mulher que Deus está preparando para você não é essa. Então ele já vinha buscando conhecimento. Então quando Deus me usou para falar com ele, ele viu a revelação da profecia, ele disse: essa é a mulher que Deus está preparando para mim. Quer dizer, Deus faz uma revelação para tirar uma pessoa de um caminho. Porque na mente dele, ele ia ficar lá em Maceió. Que era para eu ir para Maceió. E ele estava na dúvida. Então Deus usa a profecia para fazer revelação, para tirar a pessoa de caminho. Sempre para tirar de caminho ou para pôr em um caminho que a pessoa está na dúvida se é esse realmente o caminho. Já o espírito de Satanás, ele traz uma profecia para a pessoa para inflar o ego daquela pessoa. Para a pessoa crer numa crença que Deus já diz que não é para ela crer, ela já vive, que é o que eu li para você aqui. Em 2 Tessalonicenses 2, do 3 em diante. Quer dizer, a pessoa já vive na apostasia, já vive no engano, já vive na mentira. Então, ela só vai conseguir acertar a vida dos outros, porque já está escrito, já está programado. Porque a vida deles, eles não sabem nada. Eles não sabem da vida dele. Por isso, eles não conseguem crer na lei do retorno em nada da vida dele. Porque ele vive debaixo de engano. Essas pessoas, geralmente, elas já tiveram até milagre. A maioria delas, que eu conheci, inclusive meu pai já teve milagre, mas não quis. Por isso Deus explica, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque ele ouve a voz de Deus, passa por milagre, mas mesmo assim ele não quer se abdicar de pecado nenhum, ele quer continuar no pecado, ele quer crer do jeito dele. E do jeito dele, ele vai ouvir Satanás, vai ver o que acontece. Então não precisa de Bíblia, não preciso jejuar, não preciso sair de fofoca, eu preciso ser feliz. Então a vida dele, ele perde o controle. Ele vai perdendo o controle, mas não vai deixando de querer ser o seu próprio Deus, tendo suas próprias experiências, crendo em Deus sem Bíblia. Né? Então eles não têm a revelação sobre verdade nenhuma, porque ele vive embaixo de engano. A maioria deles já vive em apostasia. Eles já vivem em apostasia. Eles não sabem diferenciar entre verdade e mentira nenhuma. Por isso eles querem Deus sem Bíblia, sem ajuda, sem profecia, sem crer em verdade de ninguém. Se existe um Deus, ele que fale comigo. E ainda eles pensam que Deus é assim, né? Quer dizer, se Deus não fala comigo, como é que vai falar com essa ralé, com esse pobretão aí? Porque todos que Deus escolheu eram pobres. Todos. E os que eram ricos, Deus ainda usou primeiro para tirar. Uma pessoa jamais ela é capaz de Deus usar ela se ela não abre mão de nada. Ela não abre mão nem do que é ruim, que é o pecado. Ela não abre mão. Como Deus vai usar uma pessoa dessa? É as pessoas que não buscam o conhecimento. Se a pessoa não abre mão nem do pecado, como é que é Deus que usa essa pessoa? Como é que é Deus? São as pessoas que são enganadas, cegas, porque elas buscam Deus para aquilo que elas querem, do jeito delas. Toda pessoa que busca profecia, ela ouve profeta de Satanás. Em qualquer religião, dentro da igreja, porque Deus não é esse Deus. Deus, ele faz as pessoas se encontrar em qualquer lugar, em qualquer situação. Não precisa ser dentro da igreja para poder eu ouvir uma profecia. Eu não preciso fazer um pix para poder um profeta profetizar na minha vida. É do nada. É do nada.
Pode ser uma coisa que eu nem espero. Quando Deus quer se revelar para mim, ele usa até o jumento, que as pessoas não acreditam. Imagine uma prostituta, um bêbado, um ladrão. Deus usa, mas não da forma que as pessoas acreditam. Quer dizer que Deus vai ficar usando uma pessoa no pecado para estar profetizando através de pix, através de lucro. O lucro quem tem é o profeta. Se o profeta ele não abre mão de nada, ele acredita que profetiza no nome de Deus mesmo pecando, é porque as pessoas não buscam esse conhecimento. E por isso, Satanás ele também usa até os religiosos para profetizar profecias de Satanás. Porque Deus ele é justo até com Satanás. Então, se eu quero a minha verdade, eu posso buscar em qualquer fonte. Eu quero uma satisfação disso que eu vivo. O que foi que eu fui buscar na religião? Como é que você sabia que não ia dar certo? Por que foi tão rápido? Ele disse, porque você ia ficar perdendo tempo. Eu antecipei para você não perder vários anos da sua vida. Porque é um malandro, mentiroso, mentia para você a vida toda. Sempre mentiu. Então eu fiz com que você visse a mentira dele. Quer dizer, a profecia que era uma mentira que se transformou em uma verdade. Então Satanás nem sempre ele mente. Deus ele é justo até com Satanás. São as pessoas que não buscam o conhecimento do verdadeiro Deus para poder aprender a crer em Deus. Aprender. Então, se eu quero esse Deus que é liberal, que eu posso mentir, posso pecar, posso fofocar, a pessoa não tem noção da verdade. Por isso ela não tem revelação nenhuma. Quando ela adoece, quando ela perde, mas geralmente essas pessoas, elas se sentem sábias, porque na maioria das vezes ela já aceitou a vida alheia, né? Quer dizer, como é que eu não vou crer se eu falo e eu vejo? Eu tenho que crer em mim. Eu sou sábio, eu sei das coisas, mas quando é aquilo que realmente convém, aquilo que tem importância para mim, como é que eu não sei? Como é que eu só acerto a vida dos outros e vivo me lascando, perdendo, adoecendo, vivo numa desunião familiar e acredito que eu não preciso buscar a Deus? Só eu querendo ser cego. Eu querendo ser cego. Porque ainda quando eu ouvia recado de espírito, eu não queria espírito nenhum. Espírito nenhum eu quero. Porque esse espírito que é para comer o meu dinheiro, que é para eu pagar a mãe de santo, que é para eu comprar galinha, comprar bode, para eles falar da minha vida, eu não quero. Deixa eu crendo em Deus do meu jeito. Era assim que eu era. Para que eu preciso crer nesse Deus que eu tenho que me lascar de trabalhar para ainda dar dinheiro a pai de santo, a mãe de santo? Não quero. Não quero. Era assim que eu acreditava. Porque dentro da minha casa eu via uma pessoa que se dizia profeta, que sabia da vida de todo mundo, mas vivia nos médicos, vivia na mentira, vivia perdendo, vivia desunido com todo mundo, falava mal de todo mundo. E que Deus era esse que não resolvia nada dentro da minha casa? Entre mãe e filho. Que Deus era esse? É isso que as pessoas não prestam atenção. Porque a visão delas está fora. Elas querem aprender pelo que vê na vida dos outros. Então ela não presta atenção nem nos próprios erros. Porque ela tem o erro como acerto. Isso é uma apostasia. É o ter o erro como bom. É o saber que fofocar é ruim, é pecado. Mas eu não creio na lei do retorno. Eu não acredito que Deus vai castigar os meus filhos por conta do meu pecado. Eu não creio desse jeito. Eu limito Deus, creio no meu Deus, no meu dinheiro, que no meu caso era o meu dinheiro, né? Se eu tenho dinheiro para ir para os médicos, para que eu estou indo para pai de santo nenhum? Eu era muito sincera com Deus. Muito sincera.
Eu busquei Deus em algumas vezes porque eu queria aprender, mas não ser escrava de religião. Não crer em tudo que as pessoas me diziam. Porque eu tinha pelo menos a noção para comparar. Pelo menos a comparação o ser humano tem que ter. Quer dizer, que Deus é esse? Que faz eu acertar a vida dos outros, mas quando é comigo eu não sei das coisas. E o religioso, ele não faz isso. Quando é com ele diz, né, ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo, só Deus sabe tudo. Quer dizer que eu preciso saber da vida dos outros e da minha não preciso? É uma pessoa que vive fora do corpo. Ela vive fora do corpo, mas ela não tem consciência disso. Ela não tem consciência disso e por isso ela já vive no engano. E ela acredita que é muito caro, né? Deus, por mais que ainda use alguém para ajudar essas pessoas, elas acreditam assim. Se esse Deus não fala comigo, por que fala com ela? Porque eu pago o preço. Eu paguei o preço para poder aprender a ouvir a voz de Deus. E quem não paga o preço, ele não crê em nada. Ele não acredita em nada. Nem faz o que Deus manda e ainda fala mal de Deus e mal de quem faz. Porque não consegue acreditar em nada. A pessoa não consegue crer em nada. Ela já tem aquela crença. Quem vive no engano já tem aquela crença. Então pode estar escrito e eu posso estar vendo, mas eu não acredito dessa forma que está na Bíblia. Quer dizer, para que essa pessoa ora? Eu não sei aonde é que essas pessoas ainda pensam que a oração dela é ouvida. Porque ela quer justificar, né? Deus como coisas. Como coisas. Elas não conseguem crer. Elas não conseguem crer. Infelizmente, isso é uma realidade que nem todo pregador prega. Porque todo pregador ele não paga preço. Ele não acredita em profecia. Ele crê como muitos religiosos crêem, que vivem no mundo do jeito que querem. Não lê Bíblia, não jejua, não ora e não sai do pecado. Que é isso que Deus exige. É isso que Deus exige. Então eu peço para você que deixe o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.